Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso projeto Aprenda em 30 Minutos do Aprovação PGE. Comigo, Gustavo Faria, como de costume, falando sobre o direito processual civil. Antes de começarmos aqui o nosso tema de hoje, não deixe de se inscrever no canal da PGE, deixar seu comentário aqui no nosso vídeo, curtir, para a gente promover mais engajamento desse projeto tão bacana que o APGE oferece para vocês. Como você já viu no título do nosso vídeo, o tema de hoje é o tema da assistência, uma das espécies de intervenção de terceiros trazidas pelo Código de Processo. Tema que desperta muitas dúvidas, por isso que eu vou então destacá-lo para a gente tentar aqui ajudá-los com esse assunto. Quando a gente fala de assistência, pessoal, a gente está falando de uma intervenção de terceiro, né? Espontânea, ela não é uma intervenção de terceiro provocada, em que um terceiro, vamos chamar aqui um terceiro C, né, ele tem interesse jurídico no sucesso de uma das partes, por exemplo, aqui interesse jurídico no sucesso do autor, e por isso mesmo ele vai intervir para tentar influenciar o julgamento da causa. Veja, aqui nessa primeira parte de um julgado que eu selecionei para a gente, o STJ destacando que essa intervenção exige a demonstração do interesse jurídico desse terceiro. E eu preciso explicar melhor o que é esse interesse jurídico. Que nas palavras aqui do STJ, é aquele aferível pela potencialidade do provimento jurisdicional causar um prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende intervir. Por exemplo, imagine essa situação aqui. Um locador propõe uma ação de despejo contra um locatário. Entretanto, o locatário havia feito um contrato de sublocação com um terceiro. A gente está diante de um ótimo exemplo de um terceiro que tem interesse jurídico no sucesso de uma das partes, razão pela qual poderá intervir como assistente. Por quê? Porque aqui embaixo comigo, olha, o provimento jurisdicional a ser proferido nesse processo, por exemplo, a determinação do despejo, certamente vai causar um prejuízo juridicamente relevante ao direito desse sublocatário. Concorda? Então, cuidado, a expressão-chave aqui é interesse jurídico, não bastando o mero interesse econômico, o mero interesse moral, o mero interesse corporativo, emocional, afetivo. Então, o interesse tem que ser um interesse jurídico. Cuidado, não pode ser um interesse meramente econômico. Deixa eu te dar um bom exemplo de uma situação em que haveria um interesse meramente econômico do terceiro que não justificaria a sua intervenção. Olha o que eu deixei aqui no seu material, que interessante. Dinamarca oferece um interessante exemplo de interesse meramente econômico que você não vai confundir na sua prova. Olha o que a parte está dizendo. Pretendo que o meu devedor seja vitorioso numa ação reivindicatória em que ele é réu. Por quê? Porque se ele perder, ele vai empobrecer. E se ele empobrecer, eu então poderei deixar, ou isso poderá deixá-lo sem patrimônio que garanta o meu direito do crédito. Veja, nesse caso, como o julgamento da demanda reivindicatória não repercute na esfera jurídica do terceiro, atribuindo-lhe direitos, deveres, ônus, obrigações, esse interesse que ele tem em ver o seu devedor vitorioso não é um interesse jurídico, mas é um interesse meramente econômico, né? De não vê-lo mais pobre, que pode ser resguardado por outros meios, mas não pela assistência. Então, o interesse que justifica a assistência é o interesse jurídico e não o interesse meramente econômico como esse, não o interesse afetivo, moral, de ordem religiosa, corporativa, ou seja lá o que for. Agora, cuidado, não pode ser um interesse meramente econômico, certo? Certo. Mas nada impede que o interesse jurídico da parte esteja, de alguma forma, acompanhado de alguma consequência econômica, como no caso do sublocatário que eu citei de exemplo, né, que tem interesse jurídico
porque o resultado do processo pode afetar a sua relação de sublocação com o réu daquela demanda, e não há como negar que esse interesse jurídico ele está acompanhado de uma repercussão econômica, porque ele terá, por exemplo, nesse nosso caso, gastos, né? Caso ele tenha que sair do imóvel em se tratando de uma situação em que o locador seja vitorioso naquela demanda. Sobre o tema, veja, é como o STJ lembra, que em determinadas situações o interesse jurídico ele pode estar acompanhado de alguma repercussão econômica. E isso não desnatura o interesse jurídico. Essa circunstância não tem necessariamente o condão de desnaturar o interesse jurídico, fazer com que não haja esse interesse. Tá bom? Muito bem. Compreendidas essas informações iniciais sobre quando é cabível a assistência e a ideia essencial do interesse jurídico, sigamos. Lembrando que aqui no parágrafo único do artigo 119, o Código estabelece que a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente no processo no estado em que se encontra. Então, cuidado. Em regra, segundo o CPC na sua prova, é do jeitinho que está aqui. É em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição. Por isso que, por exemplo, essa alternativa aqui da VUNESP está errada, porque disse que a assistência será admitida apenas até a prolação da sentença, né? Não, é em todos os graus de jurisdição, inclusive em grau recursal, então mesmo depois da prolação da sentença. Agora, cuidado em especial com relação à questão dos procedimentos. Porque embora o CPC diga que a assistência é cabível em qualquer procedimento, há entendimentos da jurisprudência do STJ que, de certa forma, limitam o cabimento da assistência. Veja, por exemplo, ele tem um entendimento firmado de que não cabe a intervenção de terceiro no processo de execução. Por quê? Porque na execução, a pretensão ela não objetiva o reconhecimento de um direito que possa repercutir na esfera jurídica do terceiro, né? Embora haja quem defenda que pode, o STJ tem julgados nesse sentido. Assim como o STJ também entende que não cabe a assistência em sede de mandado de segurança. Então, segundo ele, o rito procedimental do MS é incompatível com a intervenção de terceiro, mesmo que na modalidade de assistência litisconsorcial, sobre o que vamos falar daqui a pouquinho. Bom, feitas essas considerações, vamos agora para a questão do requerimento da intervenção de terceiro e quais são as posturas, né, que o juízo e as partes poderão adotar. Então, fiz aqui para a gente o seguinte roteiro. Imagine, o terceiro faz um requerimento de intervenção, até porque, como dissemos, a assistência é uma intervenção voluntária, né, ela não é uma intervenção provocada. E diante desse requerimento, dois cenários se apresentam. Primeiro, o juiz pode rejeitar liminarmente esse requerimento, decisão interlocutória que, a propósito, desafia agravo de instrumento. Agora, não sendo hipótese de rejeição liminar, o juiz então abre 15 dias às partes. Se as partes não impugnarem o requerimento do assistente, o juiz então vai deferi-lo. Agora, se as partes apresentarem impugnação, aí o juiz vai analisar essa impugnação, proferir uma decisão neste feito, sem que haja, em qualquer hipótese aqui, essa suspensão, a suspensão do processo. Então, uma parte bem tranquila aqui relacionada a esse procedimento de requerimento, deferimento ou indeferimento da intervenção do terceiro. Para que a gente então chegue naquela que talvez seja a parte mais importante, que é uma distinção entre as espécies de assistência, a chamada assistência simples e a assistência litisconsorcial. Vamos lá. Veja, pessoal. Primeira hipótese aqui, ou primeira espécie de assistência, é a chamada assistência simples. Cuidado, porque ela também é conhecida como assistência adesiva. Pessoal, na assistência simples,
existe uma relação jurídica entre um autor e um réu que está sendo discutida num processo, autor versus réu, decorrente de um contrato, por exemplo, e o assistido, o terceiro, o assistente, ele não faz parte dessa relação. Esse terceiro, ele tem uma relação jurídica exclusivamente com o assistido, que aqui no meu exemplo vai ser o autor. Relação jurídica essa que pode ser afetada pela decisão que será proferida, né? Veja, portanto, que o assistente simples, como ele não tem uma relação jurídica com o adversário do assistido, com o réu, né? Porque ele não pertence, ele não compõe a relação jurídica discutida em juízo, ele não intervém para defender direito próprio, né? Mas o direito daquele que ele está assistindo, que no nosso exemplo é o autor. Como, por exemplo, naquele caso que eu usei do locador versus locatário, em que o terceiro sublocatário, percebam, como disse, né? Ele não faz parte da relação jurídica que está sendo discutida em juízo. Ou ainda, numa determinada ação de uma vítima versus o causador de um acidente, em que a seguradora ela intervém como assistente do causador. Vejam que a seguradora também não tem uma relação jurídica, não é titular da relação jurídica que está sendo discutida em juízo. A seguradora tem uma relação conexa, assim como esse terceiro sublocatário tem uma relação conexa àquela que está sendo discutida em juízo. Veja, nas palavras do STJ, a assistência simples ela ocorre quando a lide não abrange direito próprio do terceiro assistente, mas ele tem um interesse jurídico em colaborar com uma das partes. Há quem defenda por isso mesmo que o assistente simples ele é, na verdade, um substituto processual, já que ele defende um direito alheio em seu próprio nome, já que ele não é o titular da relação jurídica que está sendo discutida em juízo. Ele é titular de uma relação jurídica conexa, paralela àquela que está sendo objeto de discussão. E justamente por não ser titular da relação jurídica discutida em juízo, por não defender direito próprio quando intervém como assistente, pessoal, é que o Código estabelece que, vejam, ele atuará como um coadjuvante, como um auxiliar da parte principal, exercendo os mesmos poderes e se sujeitando aos mesmos ônus processuais que o assistido. Percebam, portanto, que ele atua de forma coadjuvante, ele é um auxiliar da parte principal. Até porque, repito, o direito discutido em juízo não lhe pertence. Nesse sentido, vejam, o artigo 121, parágrafo único, diz assim, olha, ele atua de forma auxiliar. Mas, se o assistido for revel ou de qualquer outro modo omisso, o assistente ele é considerado seu substituto processual. Então, por exemplo, proferida uma sentença contra o assistido, se o assistente ele não, proferida uma sentença contra o assistido, se esse assistido não recorre, o assistente pode recorrer. Ou, se proposta a ação contra o assistido não apresenta contestação, o assistente poderá fazê-lo, atuando como seu substituto processual. Agora veja, se a parte assistida for revel ou for omissa, de fato o assistente poderá atuar. Agora veja, se esse assistido, né, ele for expresso, por exemplo, ao dizer eu não quero recorrer, eu concordo com a sentença, aí o assistente não pode agir. Porque o assistente não pode ir contrariamente aos interesses do assistido. Afinal, o direito discutido em juízo não é do assistente. Tanto que o STJ tem entendimento de que o assistente pode recorrer. O assistente simples pode interpor recurso, desde que o assistido não tenha se manifestado de forma expressa pela concordância com a decisão. Se o assistido concorda expressamente com a decisão, o eventual recurso interposto pelo assistente não será conhecido. Tudo como uma decorrência lógica, né, desse caráter coadjuvante em que o assistente atua. Veja,
Nesse sentido, a Corte Especial já pacificou o entendimento segundo o qual o assistente simples ele até pode recorrer, a menos que haja vontade expressa do assistido em sentido contrário. Tá claro? Isso reforça esse caráter coadjuvante, né, do assistente simples. Que não, para não deixar nenhuma dúvida, é confirmado aqui no artigo 122, quando o Código diz que a assistência simples não vai impedir que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito ou mesmo faça algum tipo de transação. Ora, claro, se o assistente simples ele não está em juízo defendendo um direito que é dele, ele está atuando como um auxiliar da parte, se ele é um coadjuvante, é claro que ele não pode impedir que a parte principal, né, o assistido, desista do processo, reconheça a procedência de um direito, faça uma autocomposição, porque ele está ali apenas nesse papel auxiliar. Fechado? E um último dispositivo sobre o assistente simples, mas que é de extrema importância, é esse dispositivo, o artigo 123, que trata daquilo que alguns chamam de eficácia preclusiva da assistência. Veja, o artigo 123, que diz que transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, ele não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão. Repito, esse artigo vai tratar do que alguns chamam de eficácia preclusiva da assistência. Aqui, o assistente simples. Dizendo que se o assistente simples interveio num processo, ele não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão. O que significa isso? Ele tem que se submeter à justiça da decisão e não pode rediscuti-la em processo posterior. Submeter-se à justiça da decisão, segundo a melhor doutrina, pessoal, é não poder discutir num processo posterior os fundamentos daquela decisão do processo em que ele interveio. Aquela decisão que foi proferida no processo em que ele interveio, proferida contra o assistido. Só com um exemplo, para isso ficar bem claro. Imagine essa situação aqui ilustrada pelo professor Didier. O tabelião, ele vai ser o terceiro, tá? Ó, que intervém como assistente simples num processo em que se pretende invalidar uma escritura pública por ele lavrada em razão do dolo, não poderá, depois, num processo de ação regressiva, porventura ajuizada contra ele, discutir a existência do dolo. Por quê? Porque o dolo é uma premissa que foi levada em consideração naquela sentença proferida no primeiro processo em que ele interveio. Isso é que significa dizer que o assistente simples ele não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão que foi proferida contra o assistido. Isso é que significa, então, essa chamada eficácia preclusiva da assistência. Agora, cuidado. Por quê? Cuidado porque nós temos aqui um salvo se que não pode deixar de ser analisado. Salvo se o assistente alegar e provar a ocorrência daquilo que alguns chamam de exceptio male gesti processus, a exceção de má gestão processual, que ocorre quando, primeiro, pelo estado em que o assistente recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, ele foi impedido de produzir provas suscetíveis de influenciar na sentença. Então ele pode dizer assim, aquele tabelião, lá na ação regressiva movida contra ele pode dizer assim, olha, eu vou aqui questionar aquela ideia de dolo que foi reconhecida no primeiro processo. Por quê? Porque tendo em vista as declarações do assistido, os atos do assistido no processo principal, eu fui impedido, de alguma forma, de produzir provas que afastassem o meu dolo. Então, ele não estará se submetendo à justiça da decisão, porque ele estará arguindo que houve uma má gestão do processo por parte do assistido lá naquela primeira demanda. Ou ainda, se aquele tabelião no nosso exemplo
desconhecia a existência de alegações ou provas das quais o assistido por dolo ou culpa não se valeu. Mais uma vez, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, nesse outro processo eu vou discutir a justiça da decisão. Em outras palavras, eu não vou me submeter à justiça da decisão, eu não vou submeter aos fundamentos utilizados pelo juízo na primeira demanda como fundamentos da decisão, que no caso foi o dolo. E por quê? Por quê? Porque o assistido, por exemplo, por uma conduta culposa, ele deixou de produzir uma certa prova que fez com que se reconhecesse que eu agi de forma dolosa. Então, nesses casos, alegando essa chamada exceptio male gesti processus, ele poderá afastar a chamada eficácia preclusiva da assistência. Tá claro? Tudo isso com relação ao assistente simples. Por quê? Porque para a gente fechar, aí agora a gente tem a questão contraposta, que é a do assistente litisconsorcial. Quando que eu tenho a assistência litisconsorcial, também chamada de assistência qualificada? Pessoal, na assistência litisconsorcial, esse terceiro assistente, vamos colocar aqui, ó, ação contra réu e um terceiro assistente. Nessa hipótese, esse terceiro assistente, ele é titular da relação jurídica. Ele faz parte daquela relação jurídica que está sendo discutida entre o autor e réu. Esse terceiro, ele também é titular daquele direito que está sendo debatido no processo, razão pela qual ele pode intervir para defender aquele direito que também lhe pertence. Veja esse seguinte exemplo. Vou até apagar tudo aqui e a gente começa do zero. Imagine que A e B são credores solidários de C. E aí, A propõe uma ação de cobrança contra B. Ou A propõe uma ação de cobrança contra C. B, nesse caso, pessoal, veja, ele pode intervir como assistente litisconsorcial de A. Por quê? Porque o B, nesse caso, como ele é credor solidário, ele tem um interesse jurídico imediato, porque o direito também é dele, já que ele também é credor. B, nesse caso, ele é mais que um simples auxiliar, ele defende direito próprio. Ele tem uma relação jurídica de crédito com esse C. E por isso ele não é um assistente simples, né? Porque ele não é apenas um auxiliar, mas ele é um assistente litisconsorcial, né? Com tratamento de parte propriamente. Veja, porque esse B que intervém como assistente, repito, ele tem uma relação jurídica com C. Ele também é titular daquele direito que A está demandando naquele processo. Ou nas palavras do STJ, a assistência litisconsorcial ocorre quando o terceiro interveniente ele também é titular de uma relação jurídica própria com o adversário do assistido. Porque naquele caso, ó, A contra C, o B ele também tem uma relação jurídica com C, que é o adversário do assistido. Por isso, ele intervém como assistente litisconsorcial de A. Ele tem o que alguns chamam de interesse jurídico imediato na causa, e não um interesse jurídico meramente reflexo, como o assistente simples. Tá vendo? Ou nesse outro exemplo. Esse outro exemplo que a gente encontra lá no artigo 18, parágrafo único do CPC, que fala que quando há no processo substituição processual, o substituído pode intervir como assistente litisconsorcial. Por exemplo, imagina o Ministério Público como substituto processual numa ação contra um réu, defendendo um direito de um idoso, ok? O MP como substituto processual. O Código está dizendo que o idoso pode intervir como assistente do Ministério Público, certo? Isso é um assistente simples ou litisconsorcial? Litisconsorcial. Por quê? Porque o idoso é o titular do direito, né? Então ele está intervindo para defender direito próprio. Por isso que alguns falam que nesse caso a gente está diante verdadeiramente de um litisconsórcio. É um litisconsórcio facultativo, porque o idoso não é obrigado a entrar. Ulterior, porque ele é formado no curso do processo. E unitário, porque a decisão não tem como ser diferente, né, para o assistente e o assistido. A decisão será uniforme para
os dois. Tá claro? Essa é a distinção da assistência simples para a assistência litisconsorcial. E para não deixar nenhuma dúvida, eu até aqui então consigo num posicionamento do STJ em que ele vai falar sobre isso aqui para sintetizar toda essa reflexão. Veja, no processo, a legitimação de terceiro para intervir como assistente supõe a existência de um interesse jurídico próprio. Sem dúvida alguma, é a condição da assistência, interesse jurídico. E esse interesse se qualifica por uma das seguintes circunstâncias. Primeiro, veja, a de ser titular de uma relação jurídica sujeita a sofrer efeitos reflexos da sentença. Aí, nesse caso, ele é um assistente simples, como o sublocatário dos nossos exemplos. Ou de ser cotitular da relação jurídica que é objeto do processo. E aí, nesse caso, o assistente é litisconsorcial. Tá vendo? Muito bem. Vamos fechar com chave de ouro, aqui passando por essa questão da Procuradoria do Estado da Paraíba, em que se disse o seguinte. De acordo com o CPC, o assistente simples. Letra A. Poderá impedir o réu de reconhecer o pedido? Vimos que não, né? Ele não pode se opor aos desígnios, às vontades do assistido. Letra B. Será considerado substituto processual caso o assistido seja revel. Correto, né? Se o assistido for revel ou de qualquer outra forma omisso, lembra disso? O assistente será considerado seu substituto processual. Deixa eu ver o erro das próximas. Letra C. Somente será admitido se demonstrar que o processo pode acarretar-lhe prejuízo? Não. O que ele precisa demonstrar é a existência de interesse jurídico, ok? Letra D. Poderá ingressar no processo antes de se configurar a preclusão temporal. Na verdade, ele pode intervir a qualquer tempo, como vimos, não havendo, portanto, preclusão. E a letra E. Suportará as preclusões já operadas, salvo se pelo estado em que recebera o processo tiver sido impedido de produzir provas. Na verdade, se pelo estado em que recebera o processo o assistente foi impedido de produzir provas, o que ele pode é rediscutir a justiça da decisão em outro processo, né? E não afastar as preclusões já ocorridas naquele processo em que ele interveio. Isso ele não pode afastar, tá bom? Então, é um tanto quanto diferente. Muito bem. Com o que eu espero ter esclarecido esse tema da assistência, seu cabimento, as distinções entre assistência simples e litisconsorcial, para te dar mais suporte, né, para se dedicar aí, se debruçar agora sobre o tema individualmente e conseguir fluir de uma maneira melhor esse tão importante subitem dentro do grande capítulo das intervenções de terceiros. Então não deixe de fazer o seu comentário aqui no nosso vídeo, curtir, me dizer o que você entendeu, o que você achou das nossas explicações, para a gente poder, né, com essa injeção de ânimo que vocês nos trazem, dar continuidade a esse projeto tão bacana do APGE, que é o Aprenda em 30 Minutos. Tá ok? Até uma próxima. Abraços a todos. Tchau.